Duval, querido, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Auriverde Brasil, Duval. Bom dia, Pitoli. Eu que agradeço de novo o convite, ainda mais no momento que eu acordei de madrugada com um telefonema das pessoas perguntando como eu estava. O senador Marcos Duval, que estava sumido após fazer uma denúncia explosiva contra o ministro Alexandre de Moraes, reapareceu hoje com revelações bombásticas. Mesmo sem acesso às suas redes sociais, ele concedeu uma entrevista exclusiva a uma rádio onde trouxe detalhes surpreendentes sobre o caso. Eu tô preocupado com você, bicho. É Não, real. quando eu fui ligar as coisas, quando eu acordei de fato, eu falei assim, peraí, o que está acontecendo? E aí eu vou explicar rápido. Eu tenho 2 horas com você para bater um papo, explicar. Quem dera, Duval. Quem dera. A gente pode marcar esse papo de 2 horas, mas, enfim, quero te ouvir. Manda ver. Vamos lá. Lembra desse vídeo que circulou com vários prints que tiraram do meu celular apreendido na Polícia Federal, que mostra, quer dizer, eu já contactando o Marco Rubio desde fevereiro de 2023. Então, quando esse vídeo começou a circular, foi exatamente um dia depois que foi anunciado que o delegado Fábio Shaw também estaria na lista para ser julgado e preso. Então, eu fiquei na dúvida, fiquei pensando assim, isso antes de dar essa explosão, essa bomba. E aí eu fiquei me perguntando, tentando entender por que alguém faria isso. E alguém de dentro da Federal printou essas conversas minhas, por um lado, provando que, de fato, o que eu dizia, que desde 2023 eu já estava com o Marco Rubio investigando o Alexandre de Moraes e o dia 8 de janeiro. Bom, e aí comecei a entender, quando logo em seguida soltou que o delegado Fábio Shaw também já tinha oficialmente, porque eu sei quem foi já denunciado e quem será denunciado. A lista toda eu tenho. Bom, e aí, quando anunciaram o nome dele, surgiu esse vídeo viralizando e chegou até a mim, senador morto. Aí eu falei, como assim senador morto? E aí, quando eu fui ver, vi prints e mais prints, e o locutor, quem gravou, dizendo que eu seria morto, porque aqui prova que eu estava já investigando e supostamente denunciando quem compactuou com o dia 8 de janeiro e quem estava compactuando com um golpe de Estado, né? Golpe branco. Nós sofremos o golpe. Esquece esse golpe militar, nós sofremos um golpe branco em 2023. E aí eu comecei a receber mensagens de ameaça. Muita gente falando, você está entregando brasileiro para americano, eu não sei o quê, e tal, tal, tal. E eu falei, gente honesta, não vai fazer isso. Ou gente que não esteve envolvido com isso, não vai se preocupar com isso. Por um lado, está provando que, de fato, o que eu sempre disse, que tinha relacionamento com eles, desde 2023, para esse assunto, o Alexandre de Moraes, se confirmava, porque o assunto está logo embaixo, quer ver, Marco Rubio está em amarelo, Alexandre de Moraes. Então, em fevereiro, está aqui documentado. Bom, e aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer uma mensagem de agradecimento e dizer para os possíveis assassinos ou quem ia tirar a minha vida, eu fiz essa postagem, esse vídeo. E engraçado que no meu mundo, Vitória, caixão, pessoas mortas, decapitadas e tudo quanto é tipo, é normal. E as pessoas ficaram impressionadas de ver o caixão. E aí começaram, pronto, Marco está querendo se matar. E no título está aqui, aos que, endereçado, aos que sempre desejaram a minha morte. Tá aqui. Então, não era eu falando, quando uma pessoa, estatisticamente comprovado nos estudos, quando uma pessoa vai cometer um suicídio e faz uma carta, tem algumas características que eu até relacionei aqui, ó. Ó, eles falam o seguinte, começa falando o seguinte, aos meus queridos pais. Aí depois vem, para minha família e amigos. A todos que me amaram, querida esposa. Aí a segunda etapa, aqui a pessoa
Aqui a pessoa tenta expressar o motivo pela qual está tomando essa decisão. Algumas falam sobre dor emocional, sentimento de fracasso e solidão e depressão. Isso aqui para mim é um sucesso. Isso aqui é comprovação. Isso aqui é uma notícia boa demais. Aí vem, ele fala, eu simplesmente não aguento mais, sinto que estou um peso na vida de vocês. Aí, no fim, fala, me perdoe por ter feito isso, sei que isso vai machucar vocês, mas não consigo continuar. Ou seja, sentimento de derrota e tal. E o meu, não. E aí, eu fui pontuando e até acionei a inteligência artificial que eu tenho lá, que eu uso nos Estados Unidos, e pedi para pontuar o que ficou em dúvida sobre a possibilidade do Marcos tentar suicídio. Praticamente 1%. Aí me colocou, olha o início da minha mensagem, aos que sempre desejaram ou ainda desejam a minha morte. Eu não estava dizendo aos meus pais queridos, à minha família de amigos. Eu estava dizendo, essa mensagem é para os que sempre desejaram ou Entendi. ainda desejam a minha morte. Mas eu vou dizer para você, a gente ficou com a pulga atrás da orelha aqui, viu, Duval? Porque essa imagem levou o inconsciente, naturalmente, que o Marcos ia morrer. Então, naturalmente, gerou isso. Mas o que é incrível, que eu botei assim, ó, calma, eu dizendo para o suposto assassino, calma que esse dia chegará. Para mim, para você e para todos. Perfeito. E a única certeza que temos isso, na vida é isso. E aí a diferença entre nós é que vocês se movem pelo ódio e eu me movo pelo propósito. Ou seja, eu estou otimista aqui, eu não estou pessimista. Mas aí, fazendo minhas investigações, chego à seguinte conclusão. 70% são brasileiros de direita que estavam preocupados, querendo notícias, ligando, mandando mensagens. E 30% era quem? Os esquerdistas. Usando o quê? Troll, ou seja, computadores e hashtags idênticas. Hashtags senador Marcos do Val para a morte. E todos com os mesmos hashtags. Então eles têm um grupo e eles falam, vamos postar e com essa hashtag. E isso, a inteligência artificial detectou e mostrou que apenas 30% foi o que fez o barulho e gerou esse movimento que supostamente o Marcos ia cometer suicídio e continuar com aquela retórica de que ele está doido, ele é doido. Eu acho que para ser senador, para ser um senador correto, combativo, tem que ser doido mesmo. Eu acredito. Duval. Então, o grupo de apoio foi 70%, até aqui, o grupo de ataque, má interpretação, foi de 30%. Teve muita má interpretação. Pessoas que estavam debatendo e que entenderam a mensagem. Não, ele está dizendo que ele está confrontando alguém. Ele está confrontando que é uma ameaça. Mas, como foi usado pela esquerda de forma para dar continuidade à narrativa sobre a minha pessoa, né? Ainda mais depois que eu anunciei que eu serei candidato à reeleição. E aí começam-se esses ataques. Perfeito. Então, para mim, isso aqui ficou muito claro, e ontem eu fiz até uma live esclarecendo e te agradecendo, porque você, Pitoli e Auriverde, foram os primeiros, espero que não sejam os últimos, porque nós vamos aí para muito chão pela frente. Mas você sempre foi o primeiro a me escutar e entender a minha linha de raciocínio estratégico. Só teve 2 pessoas no Brasil que entenderam lá atrás o que eu estava fazendo. Você e um general, que eu vou ter que omitir o nome dele, mas um general de 4 estrelas, professor de estudos estratégicos de guerra. Então, só vocês dois já identificaram que eu estava, o meu movimento. Então, ontem eu fiz contato com você. Quando você fez contato comigo, eu demorei, porque você está na prioridade, que quando você me manda mensagem, eu respondo rápido. Porque eu estava com a equipe do Marco Rubio, online, dizendo o que estava acontecendo, né, o ataque, o vazamento de informações sigilosas e tudo mais. E aí,
nós vamos ter uma outra reunião dia 10, eu não vou poder dizer o motivo, mas eu estava nessa reunião online, então não tinha como te responder de pronto. Quando eu saí da reunião, eu vi sua mensagem e te respondi. Perfeito. Então você tem prioridades. Você é um cara que, enquanto muitos faziam deboche, porque interessante, Pitoli, que eu fico pensando, a sociedade me elegeu para não ser um político normal, para ser um político diferente. E aí, junto com a minha carreira, passei a ser e sou um político diferente. E eles criticam por eu ser um político diferente. Então, eu não vou mudar a minha forma de fazer política, porque eu preciso continuar combatendo. O Alexandre já está há 2 anos tentando me derrubar e não consegue. E ele está caindo agora. Eu disse para vocês, esperem dia 20 de janeiro, que vocês vão começar a assistir um show. Cancele as assinaturas da Netflix e tudo mais. Não sei se você lembra disso. Aliás, lembra? Sua memória é meu HD. Você lembra de detalhes. Então, eu falei, vai ser rápido, porque as investigações já foram feitas desde 2023. E por isso que está sendo rápido. E aí agora, os que estavam brincando de, quem que vai ser o primeiro a perder o visto? Agora já estão vendo que o buraco é muito mais embaixo. E vai uma leva, não é só o Alexandre, os outros 2 ministros, o Fábio Shaw, daqui a pouquinho vai aparecer o ex-presidente do Congresso, vai aparecer outros ministros, delegados da Polícia Federal, investigadores, e aí vai. Duval. Uma grande quantidade de pessoas que compactuaram com esse golpe de Estado e com crimes contra a humanidade. Duval, eu vou colocar na conversa aí Eduardo Burgo. O Burgo tem uma pergunta para você. Pois não, Vogão? Olá, bom dia, senador. Um prazer falar com o senhor. Senador, saiu agora pela manhã na CNN uma matéria dizendo que o Marcos Rubio entrou em contato com Marco Rubio, com 58 países, mas teria ignorado o Brasil. Isso aí seria um sinal que os Estados Unidos não teria contato com a ditadura? Não quer. Os Estados Unidos estavam fazendo com o Brasil o que eu disse que ia fazer. 2025 vai ser um ano da limpeza. Vamos passar um ano difícil, mas nós, da direita, vamos ver justiça sendo feita. Como Deus diz na Bíblia, né? Quem tem sede e fome de justiça será saciado. Nós seremos saciados esse ano de 2025. Mas 2026, quando tiver a eleição do presidente, que vai ser Bolsonaro, aí vocês falam, Marco tá maluco de novo. Anotem aí, ou grave, ou sal. Vai ser Bolsonaro o presidente, aí os Estados Unidos vai botar o Brasil no colo e vai caminhar para botar nos maiores negócios do mundo, os maiores investimentos do mundo vindo também para o Brasil. E aí nós vamos ter um país que eu, com 53 anos, nunca vivenciei. Então, o Marco Rubio quis Deus ter me colocado trabalhando com ele desde 2019. Quis Deus ter acontecido dia 23, dia 8 de janeiro de 23, quis eu estar na mesma função, trabalhando com ele desde 2019, e ele ter pego isso porque era oposição. Biden era oposição. E aí, quando eles viram isso, acendeu também a chama da possibilidade do Trump ser eleito. Aí, então, eles se dedicaram demais nisso. Nós não dedicamos demais nisso. Então, quando o Alexandre tirou meu passaporte diplomático, eu estou mandando mensagem para o Eduardo Bolsonaro, não entrega seu passaporte. O meu está aqui. Mas ele tirou do sistema. Quem tirou do sistema será penalizado. Porque uma coisa é uma violação de direitos humanos. Se ele faz alguma coisa com um cidadão brasileiro, é uma violação de direitos humanos. Se ele faz algo a um parlamentar que representa milhões de brasileiros, já passa para um crime contra a humanidade. E um crime contra a humanidade não é aquela ideia que nós tínhamos de botar as pessoas no paredão, matar todo mundo, botar na câmara de gás. O crime contra a humanidade evoluiu com os anos. Então tem coisas, perseguição política é crime contra a humanidade. Então Alexandre está cheio de condenações. E a notícia melhor de todas, não só o Tribunal Penal Internacional já foi demandado pelo Trump de começar a fazer os julgamentos em breve, nós temos 70 países democráticos
que existe um acordo internacional de o cidadão que está cometendo crime contra a humanidade, ele é julgado sumariamente e por esses países a prisão perpétua. Então, Alexandre nem vai ficar sabendo, mas vai ter um país já condenando ele à prisão perpétua. E aí, por isso que eu estou fazendo até esse movimento aqui, ó, de abaixo-assinado, porque eu vou mandar os dossiês para cada país e vou mandar a assinatura dos brasileiros, que a gente fez uma página para assinatura, depois eu passo para vocês. E o último livro, a última cópia, eu vou botar e já vou doar para o Museu Nacional para mostrar que brasileiros, como está aqui, ó, aqui estão os brasileiros que enfrentaram a tirania e lutaram pela democracia. Seus nomes ficarão para sempre registrados como símbolo de coragem e resistência. Isso é para você também, Pittori, e para você também. O Borgo que está aqui comigo. Então, o trabalho é assim, tem muito mais coisas para vir de gravidade que eles vão passar, como morte financeira, e aí vai. Tem muita coisa que vai acontecer que vocês não vão nem acreditar que está acontecendo. Duval, e a velocidade disso? Porque a gente fica na ansiedade, né? Eu imagino você que sabe das coisas, tem o bastidor, né? A gente fica aqui e veja, eu aprendi desde cedo, Duval, mas desde garoto, você tem que saber o que você pede para um amigo. Essa frase, para mim, ela é um lema. Você tem que saber o que você pede para um amigo. O Duval é testemunha. Bom, é um irmão que eu tenho. O Duval é um desses que frequenta. Eu nunca pedi informação privilegiada para o Duval. Eu nunca liguei para o Duval para falar, Duval, o que você está sabendo aí que você pode passar? Nunca fiz isso, Duval. Nunca fiz isso. Você sempre falou assim para mim, Duval, quando você quiser entrar na rádio para falar alguma coisa, é só me ligar. Exato. Mas foi a única coisa. Você nem disse o que era, o que poderia ser. Eu poderia entrar só para dar. Vim aqui dar um abraço. Porque eu nunca coloquei condição para o Duval entrar. Nunca coloquei. Não. Então, eu só estou dizendo isso porque eu vivo dessa ansiedade, né, por ver os absurdos que estão acontecendo em nosso Brasil. Sei das informações que você tem, mas nunca vou lhe pedir, porque eu sei que você não vai poder me dizer. Então, eu nem peço. Né? Mas tudo tem um tempo certo, ideal. É igual um jogo de xadrez. Não adianta você antecipar o jogo que você vai perder. Então, eu não podia apresentar aquele relatório da USAID e o Biden sendo o presidente da República dos Estados Unidos, que é o homem mais poderoso do mundo. Eu iria entregá-lo? Eu ia morrer. Assim, o que eu usei de estratégia? Quando viralizou esse vídeo, porque o pessoal falou assim, por que você ficou pedindo, então, para todo mundo compartilhar esse vídeo? Eu falei, a gente fala que é contra-inteligência. Já que estão fazendo esse vídeo, fizeram esse vídeo com a intenção, ou não, de tentar, olha, é ele que descobriu o que você fez, o que você deixou de fazer, tal. Eu falei, a única forma de eu me manter protegido e blindado é o máximo de brasileiros possíveis saberem disso. Porque aí eu tenho uma multidão que vão ficar atentos à minha defesa. E aí, naturalmente, os brasileiros começaram a viralizar isso, que eu fui recebendo de vários grupos. E isso, para quem tinha a intenção de fazer alguma coisa, dizer, opa, não dá para fazer, porque ele está agora no foco e todo mundo já está sabendo sobre isso. Então, foi uma forma que eu também me blindei. E agradeci muito os brasileiros por isso. Muito. 70% dos brasileiros ficaram comigo, me ajudaram a viralizar esse vídeo. Sim. Que era para poder me prejudicar. Eu fiz um limão, uma limonada. O Brasil acabou se protegendo. O brasileiro está entendendo o poder que emana deles, do povo. Ô, Duval, o Borgo tem mais uma questão. Tem mais uma questão, Duval. Na comissão, na SECAI, né, a Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência, sua participação foi importante, porque eu lembro que o senhor foi o primeiro parlamentar a expor aqueles informes, a troca de mensagens da ABIN sobre o dia 8. O senhor volta para essa comissão? Qual que é a possibilidade? Já está certa essa situação? Foram indicados os nomes? Como é que está a situação, senador? Olha, excelente pergunta. Antes, quem estava presidindo era Renan Calheiros. Quando eu estava na SECAI, era Nelsinho Trade, senador Nelsinho Trade, excelente pessoa. E é ele, de novo, que está presidindo a CRE.
Então, eu até já comentei com ele, olha, você sabe que eu quero ser integrante de novo da SECAI, mas os senadores estão com medo de botar o senador Marcos Duval em determinados locais. Gerou um... Quem é transparente, eu vou dizer o seguinte, eu, de certa forma, depois das 42 assinaturas que foram feitas para derrubar as liminares, que aqui eu não vou botar um adjetivo, mas o ex-presidente do Congresso deixou as calças cair, nem botou em pauta, porque já tinha maioria de assinantes, já derrubaria todas as liminares de Alexandre de Moraes, nem sequer teve coragem de pautar. E eu falei para Davi, eu quero te pedir 3 coisas, depois que ele foi eleito. Eu fui lá na casa oficial dele. Primeira coisa, você deve proteger a nossa Constituição. Segundo, deve proteger a nossa democracia. E terceiro, bote logo em pauta para cair todas as liminares inconstitucionais e criminais contra mim. Se você não fizer as 2 primeiras, você também entrará na lista e sentará na cadeira dos réus do Tribunal Penal Internacional. Escuta o que eu estou te dizendo. E aí saí. E aí escuto agora recentemente que ele fez uma entrevista dizendo que não vai pautar nada contra o STF. Aí você tem que partir para outros caminhos. Parado, jamais. Recuar, nunca. Desistir, esquece. Então, a gente vai buscando outro caminho. Então, o Marco Rubio não vai atender um país comunista. É como se Maduro quisesse ligar para falar com ele. Então, o brasileiro, e o Alexandre respondendo através do Itamaraty, confrontando, assim, aí você vê que vê o desespero. Bom, como nós já temos tudo pronto, eu até falei para os que querem me matar, deixa eu dar uma péssima notícia para vocês. Vocês que querem me matar, eu não vou me suicidar, porque eu não vou dar de presente isso para vocês. Então, morreu essa expectativa que vocês tinham, que gerou aí essa possibilidade. Então, esquece que isso daí você não vai ganhar. Boa, Duval. Segundo, não vai ter a oportunidade de criar problemas no governo que vai se iniciar em 2026. Vocês vão ter, como é que eu posso dizer assim, o Brasil vai virar radicalmente, a esquerda também não vai existir, ou você vai ser de direita ou comunista, porque já está comprovado que a esquerda investia para manter na esquerda, tanto é que investiu em robôs para poder viralizar esse meu, até então, né, como se fosse eu me despedindo. Aí eu falo aqui para você, Pitoli, e pro parceiro, eu esqueci o teu nome. Borgo, Eduardo Borgo. Eduardo, é o nome do meu irmão. Pitoli e Eduardo, falando para vocês e para o Brasil inteiro, nunca vai haver nenhum movimento meu no sentido de eu querer tirar minha vida por qualquer motivo que seja. Então, aqueles que estavam com alguma esperança, esquece que quanto mais me ataca, mais gera adrenalina e mais eu vou para cima. É isso aí. Então, não há condições da gente seguir para outro espaço. Agora, as notícias são boas, cada vez vai vir notícias boas. E aqueles que contribuíram indireto ou diretamente, eu cheguei a fazer isso aqui, ó, e distribuir para policiais federais, para até oficiais de justiça, para delegados, para dizer que os crimes quando você comete, quando você faz, né, você cumpre uma ordem ilegal. Isso está na Constituição. Eu tive que imprimir para entregar para cada um, olha, as responsabilidades. E eu falei para o Eduardo, não entregue seu passaporte diplomático. O passaporte diplomático tem acordos internacionais que se um policial encostar no passaporte, ele pode ser denunciado. E aí, eu só não posso dizer agora aonde e como, mas ele sofrerá também penalidades severas.